Ela foi vendida pelos próprios pais, como se fosse um fardo. Tudo porque não podia gerar filhos. Mas o que parecia ser mais um destino cruel, se transformou num recomeço inesperado. Entre crianças órfãs, um homem silencioso e um pedaço de terra seca, ela descobriu que podia florescer, mesmo sem chuva. Esta é a história de uma mulher que foi chamada de inútil, mas que acabou dando vida a uma família inteira. Meu nome é Luísa, tenho 34 anos, e nasci numa vila esquecida do sertão da Bahia. Fui entregue como quem se livra de um peso. Meus próprios pais me trocaram por algumas moedas, só porque eu não podia engravidar. De que serve uma árvore que não dá frutos? Diziam. Lembro daquele dia como se o barro ainda estivesse colado nos meus joelhos. Meu pai me empurrou com raiva até o centro da feira, no meio das risadas dos homens e dos cochichos das mulheres. Crianças me observavam com olhos enormes, meio assustadas, escondidas atrás das saias das mães. O cheiro era de fumaça, gado. Mas o que mais ardia era a vergonha queimando no meu peito. Meu pai, que já teve um armazém respeitado, agora era só um homem quebrado, devorado pelas dívidas. Gritava feito vendedor de feira, leva pela metade do preço de um porco. Cozinha bem e quase não fala. É de confiança, eu não era um animal. Mas ninguém disse nada, ninguém me defendeu. Foi então que o vi. Um homem alto, com o rosto marcado pelo sol e a camisa suja de seiva. Tinha mãos de quem carrega madeira e levanta paredes. Não disse uma palavra. Só tirou uma pequena bolsa de couro, jogou algumas moedas sobre a mesa e olhou para meu pai com firmeza. Ela não vai ser julgada mais. E foi embora. Sem olhar se eu ia atrás. Levantei com as pernas tremendo. Eu não tinha para onde ir. Então o segui. Levava só uma sacola quase vazia, um par de chinelos gastos e um relicário com a foto desbotada da minha mãe. Caminhamos até uma carroça puxada por uma mula, parada ao lado da ferraria. Ele não me ajudou a subir. Apenas esperou. Quando me ajeitei e estendeu uma garrafa, o caminho é longo, disse. Bebi. A água tinha gosto de ferro e silêncio. Viajamos quietos, cruzando campos rachados e céus imensos. Olhei de lado. O rosto dele era bruto, mas não velho. Devia ter pouco mais de 30. Não usava aliança, só uma cicatriz no dedo e uma farpa no polegar. Por quê? Perguntei enfim. Por que me levou? 4 filhos, respondeu seco. Sem mãe. Não tenho tempo para procurar com delicadeza. Meu coração apertou. Era isso que eu era? Um substituto? Não foi cruel. Mas doeu igual. Chegamos numa cabana escondida entre árvores retorcidas. O alpendre rangia, galinhas se espalhavam. 4 crianças nos espiavam pelas janelas. 3 meninos e uma menina, de bochechas coradas e olhos vivos. Essa é a Dona Luísa, ele disse. O menor se agarrou à perna dele. Ele o pegou com uma mão e com a outra abriu a porta. Seu quarto é lá em cima. Tem água quente num balde. Subi com as pernas moles. A cama era pequena, mas limpa. A janela dava para o mato. Sentei na beirada e chorei. Não escolhi aquele destino, mas, pela primeira vez em semanas, ninguém me olhou como um problema. Ninguém me pediu para ser outra pessoa. A cabana parecia ter brotado da terra. O teto era remendado com lonas e peles. No lugar da porta, uma cortina pesada barrava o vento. O cheiro era de resina. Pão velho e meias sujas de criança. As crianças não eram fáceis, mas eram verdadeiras. Corriam como filhotes desconfiados. Me vigiavam sem pudor. O mais velho, Tomé, me olhava torto. O segundo, Elias, fazia barulho até dormindo. Ana, a menor, vivia pendurada na perna do pai. E Bento, o bebê, nem sabia dizer meu nome, mas não saía do meu lado. Meus movimentos eram lentos. Cozinhava feijão que não fervia direito. Costurava meias com dedos enferrujados. Fazia semanas que não falava. Minha voz era frágil. Minha alma, mais ainda. Um dia, ao tentar levantar uma panela, deixei cair tudo. O barulho assustou as galinhas. As crianças congelam. Esperei um grito, um tapa. Mas Silas apenas se abaixou, recolheu o que deu e disse: é só comida. Não tem problema, sem raiva. Sem cobrança. Naquela noite chorei no alpendre. Tentei segurar, mas não consegui. Depois, ao colocar as crianças na cama, Bento tossia. Ana choramingava. Cantei uma cantiga antiga com uma voz que tremia mais que a chama de vela na ventania. A tempestade chegou com tudo. O vento urrava, as árvores rangiam. Ana queimava de febre. Silas, que parecia um tronco de tão forte, me olhava perdido. Fiz um chá com casca de angico, amassei hortelã, coloquei panos molhados na testa da menina. Murmurei orações baixinho. Não dormi. Quando o sol nasceu, a febre baixou.
Ana abriu os olhos e murmurou bolo. Silas estava na porta, braços cruzados. Não falou nada, mas relaxou os ombros. Me olhou como se tivesse presenciado um milagre. Eu só assenti. Não consegui sorrir, mas dentro de mim, algo mudou. Na manhã seguinte, enquanto ajeitava os meninos, vi uma chaleira no fogão. Ao lado, uma xícara e um bilhete com letra tremida. Obrigado. Não tinha nome. Não precisava. Sentei no banco velho, abraçada à caneca. O chá era forte e amargo, com cheiro de mato. Aquecia o coração. Olhei para o matagal lá fora. Algo estava mudando. Não de repente. Mas era real. Eu, que tinha sido descartada como um móvel quebrado, agora sentia que alguém via meu esforço. Minhas mãos. Meu cuidado. Naquele dia, Bento me abraçou e disse com clareza, mamãe, e eu sorri. Não porque deviam, mas porque eu quis. Desde então, começaram a me chamar assim, sem cerimônia. Simplesmente, mamãe. Não porque eu os pari, mas porque eu os amava. E eles sabiam. Silas via tudo calado. Viu quando eu segurava suas mãos no escuro, quando trançava o cabelo de Ana com calma, quando meu olhar ficava doce só de ouvir meu nome. Numa noite estrelada, ele veio até o alpendre. Eu estava sentada com uma manta no colo. Demorou a falar. Nunca fui bom com palavras, disse. Não precisa ser, respondi. Quando deixei aquelas moedas, achei que estava te comprando uma saída. Não pensei que teria o direito de te pedir para ficar. Achei que você fosse embora assim que melhorasse um pouco. E se for o que você quer, não vou impedir. Olhei para ele. Cada parte de mim tremia. Mas não de medo. Antes eu achava que amor era quando alguém escolhe a gente de primeira. Hoje eu sei, amor de verdade é quando escolhem mesmo depois de conhecer quem a gente é. Ele engoliu seco. Se você não vai me mandar embora, continuei, então eu fico. Silas se aproximou. Pegou minha mão. Você não deu à luz esses meninos. Sussurrou. Mas deu uma versão de mim que eu nem sabia que existia. E você me deixou ser quem eu sou. Sem cobrar nada, ele me deu um caderno de capa de couro com as páginas em branco. Não tenho muito a oferecer além de madeira e poeira, disse. Mas se alguém merece uma página em branco, é você. Toquei aquele caderno como se fosse um altar. Nunca imaginei escrever minha própria história. Escreva o que quiser. Ou não escreva nada. É seu. Olhei para ele. Vai ler se eu deixar? Ele segurou meu olhar. E devagar colocou uma caneta na minha mão. Como uma promessa. E eu escrevi. Hoje é o primeiro dia em que sou amada. Sem ter dado à luz ninguém. Continua no próximo comentário. Continuação. O calor ao meu lado, a confiança tranquila daquela casa torta. O modo como Tomé disse mãe. Tudo era real, então veio a seca. A terra se abriu em rachaduras. O riacho sumiu. As plantações morreram uma a uma. Primeiro o milho, depois o feijão. Silas trabalhava em dobro e comia metade. Voltava com os ombros pesados e o olhar vazio. As crianças contavam batatas como se fossem brinquedos. Os estômagos roncavam, mas ninguém reclamava. Aquilo me incomodava. Comecei a acordar antes do sol. Tirava a água do poço fundo. Cavava o chão duro com as mãos. Fazia buraco para a raiz, mesmo sem esperança. Cantava baixinho para a planta seca. Silas só observava, mudo, à sombra. Até que um dia ele chegou cambaleando. A pele fervia. Durante 2 noites ardeu como brasa. Fiquei ao lado dele murmurando histórias de campos verdes, pão quentinho, tardes que não doíam. Numa madrugada com a febre alta ele apertou minha mão. Luísa, não me deixa. Você não. Cheguei pertinho do ouvido dele. Nunca vou embora. Aqui me querem. Aqui é meu lugar. O dia clareou e a febre cedeu. Tá um caco, ele disse rindo rouco. E você tá um bagaço, respondi. Lá fora, no meio do quintal rachado, crescia um tomate. Poucos dias depois, ouvi um grito. Luísa, tem um tomate. Corri. E lá estava, vermelho teimoso, pendurado numa planta magrela como promessa. Cortamos em 6 fatias fininhas. Todos juraram que era o melhor tomate do mundo. Naquela noite, ao lado do fogão, Silas pegou minha mão. Me restam poucas forças, disse, mas tudo o que tenho são esses meninos. E você? É o bastante, respondi. Porque agora eu tenho um jardim que lembra minhas mãos, filhos que me chamam de lar, e um homem que me pediu para ficar. Mesmo quando eu achava que não tinha mais nada. Ele beijou meus dedos. Você nunca precisou de chuva para fazer florescer. Os anos passaram. As crianças cresceram. A casa se encheu de netos, cheiro de pão, risos e passos correndo. O jardim se espalhou. Não era perfeito, mas era nosso. Então chegaram os homens do governo. Aqui vai passar o trem, disseram. Pagamos bem.
Vocês podem ter uma casa de verdade. Silas não os olhou. Olhou o balanço no pé do ipê, as pedras do túmulo do cachorro, o banco do nosso primeiro inverno. Não está à venda, respondeu. Naquela noite, pregamos uma placa na entrada, não se vende. A notícia correu. Uns riram, outros entenderam. Num fim de tarde, um dos netos perguntou: Vovô, por que não chama de O Jardim da Luísa? Silas levou o menino até o arco de madeira. Lá estavam gravadas as palavras: Ela não deu à luz meu sangue, mas me deu toda a minha vida. O menino piscou. Então foi um recomeço? Silas sorriu. Ela me deu tudo. Quando morri, me enterraram no pé do jardim, sob a árvore onde pendurava meus sinos de vento. Na pedra, Silas esculpiu com as próprias mãos. Aqui floresceu tudo que não lhe deram. E mesmo assim ela ofereceu. Ele continuou indo até lá, todos os dias. Até que um dia não foi mais. Enterraram ele ao meu lado, debaixo da mesma árvore que sussurrava com cada brisa. O jardim nunca parou de crescer. E muito tempo depois que os trilhos passaram ao longe, e que os mapas nos esqueceram, ainda havia uma cerca velha, com uma placa escrita: Não se vende, porque há lugares que lembram quem se recusou a partir, e há colinas secas que florescem, para quem escolheu amar mesmo quando ninguém mais escolheu. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui você encontra histórias reais de superação, coragem, justiça e transformação. Porque às vezes a melhor forma de vencer é simplesmente não aceitar o que te machuca. Até a próxima!